E aí, tudo bem? É sempre bom poder estar com você novamente aqui para nosso estudo do Apocalipse. Nós estamos estudando o grande livro, o livro mais enigmático e mais curioso da Bíblia, o Apocalipse. Muitos filmes, muitos livros foram escritos em cima do texto desse manuscrito que João, o apóstolo, deixou para nós. A última audição e vídeo que fizemos aqui, eu abordei o capítulo 1, do verso 9 ao verso 20, onde eu falei do Cristo pré-encarnado, do Cristo encarnado, do Cristo ressuscitado, e aqui do verso 9 ao verso 20, esse Cristo ressuscitado, ele é nos apresentado com poder e glória. Esse Cristo, com poder e glória. É lógico que o Apocalipse faz uso de uma linguagem simbólica, às vezes metafórica, às vezes alegórica. Isso faz com que o livro se torne bastante especulado e nos dê margem assim para muitas interpretações. O fato dele usar esse tipo de ferramenta escriturística, né? E então ele sendo metáfora, alegoria, parábola, simbologia, o livro do Apocalipse ele é difícil de entender. Se você não tiver uma noção ampla, abrangente de todas as escrituras do Antigo Testamento, você não vai conseguir entender o Apocalipse. E se você tiver uma interpretação distorcida do Antigo Testamento, você vai ter uma interpretação distorcida do Apocalipse, porque as referências que o apóstolo João usa são as referências das quais ele estava historicamente inserido, religiosamente inserido, politicamente inserido, culturalmente inserido. Então, tem muito da linguagem de João, o apóstolo. E quando Jesus falou com João, ou o anjo falou com João, é óbvio que ele falou numa linguagem da qual João tinha conhecimento. Então, essa é a razão pela qual o livro ele é muito especulado e tem muitas interpretações. Nesses 32 anos de vida cristã e de estudo da Bíblia, eu já li, já ouvi e já assisti muitos livros, textos, filmes sobre o Apocalipse. Eu admito que a maioria deles não condiz com a sua mensagem. Alguns que eu ouvi muito bons, excelentes textos interpretados por pastores, por teólogos, por escritores, mas a abrangência desse livro tem sido pouco divulgado. É a razão pela qual eu tomei essa iniciativa de começar o estudo do Apocalipse. Além do mais, existe uma grande parcela de estudiosos, de membros da igreja que não tem esse estudo na sua igreja e que gostaria de entender melhor o Apocalipse. Eu creio que uma das coisas positivas que eu estou fazendo aqui é que a minha interpretação não vai bater, não vai se acidentar com a maioria das igrejas cristãs, porque em nada vai pontuar doutrinas de igrejas locais. Então a minha interpretação e estudo que estou fazendo para você e com você é para te dar assim, uma noção básica e ampla do livro do Apocalipse, sem mexer
com a sua vida da sua igreja local. Em nada você vai bater de frente com a sua congregação. Até os pastores que participarem comigo, os pastores que estiverem me acompanhando, poderão, sem nenhum problema, através dessa leitura e interpretação, poderá abordar a sua igreja local sem problema nenhum. O último texto, como eu disse, que nós lemos, foi essa abordagem do Cristo glorificado que nos é apresentado do verso 9 ao verso 20. No verso 20, do último versículo do capítulo 1, o próprio Cristo, né? Porque aqui eles estão trabalhando em conjunto. Uma hora é Jesus Cristo quem fala com João, uma hora é o anjo que está acompanhando a visão, que mostra para João as coisas. Quando a impressão que nos dá é que quando a visão se refere à obra de Jesus Cristo, é o anjo que está mostrando para João. E quando é uma visão de um assunto com panorama mundial, algum evento, ou até mesmo em relação à nação de Israel, então é Jesus que fala com João. Então fica nesse companheirismo entre Jesus Cristo falando com João e o anjo mostrando a João. Você vai ver essa linguagem, essa mudança o tempo todo. E aqui no verso 20 do capítulo 1, e eu estou colocando os versículos aqui depois, na hora da edição, então tem muitas coisas que eu estarei falando aqui, que posteriormente eu estarei colocando na edição do vídeo. Eu só faço uso da minha Bíblia, não tem mais nenhum livro aqui na minha mesa, porque eu entendo também que o próprio texto bíblico interpreta o Apocalipse. Dificilmente há necessidade de se recorrer a algum dado fora, algum dado externo para entender o Apocalipse. A própria Bíblia explica o Apocalipse. É importante que você saiba também, a minha introdução está sendo um pouco mais demorada agora, porque nós vamos entrar de fato no livro, né? O capítulo 1 é uma introdução daquilo que aconteceu com João, ainda preso na ilha de Patmos. O capítulo 2 em diante é a nossa entrada de fato no livro do Apocalipse. Então, é importante que você entenda que o livro do Apocalipse, ele é um resumo também da vida do ser humano na Terra. Você vai perceber isso aqui. Existem momentos em que a história da humanidade ela é resumida numa visão. Por exemplo, o capítulo 6 é um deles. Há momentos também que eu penso que o pano de fundo do livro do Apocalipse é o templo. É a arquitetura e o desenho do templo antigo, o templo da época que Israel esteve, desde a sua presença ali no deserto até Jesus. O templo ele foi construído e destruído, até onde a gente sabe pela história, 3 vezes. Né? Houve uma construção e reconstrução do templo 3 vezes. Mas isso é uma parte técnica, como diz, é um dado técnico que você pode encontrar num bom site na internet. A construção e a reconstrução do templo. O templo da época de Jesus foi construído por Herodes o Grande. Herodes o Grande. O primeiro templo foi construído por Salomão
com as orientações que seu pai Davi deu para ele. Agora, então o pano de fundo é o templo. E o templo, preste atenção no que eu estou te dizendo, para você entender o Apocalipse. Se você entender um pouco das figuras, das peças e dos utensílios que estavam dentro do tabernáculo, do templo, templo, tabernáculo, tenda da congregação, é tudo a mesma coisa. Todos têm o mesmo desenho, porque esse desenho do templo, e antes do templo era uma tenda no deserto. Eu vou pôr uma gravura aí, depois na edição eu vou colocar uma gravura da tenda no deserto. É uma figura daquilo que o desenho que foi feito o tabernáculo não foi da cabeça de Moisés. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai e Deus mostrou o desenho do templo no céu para Moisés. E tem parte lá, eu depois vou colocar o texto, o versículo aí na edição, onde Deus diz assim: fazei tudo de acordo com a visão que você teve no monte. Deus diz para Moisés. Então, o desenho do templo, com as suas peças, as suas mobílias, era uma visão daquilo que Moisés viu no céu. E esse templo celestial, ele aparece no Apocalipse. Ele aparece no Apocalipse, porque o templo do céu é o templo real, é o templo verdadeiro. Todos os templos na terra é um rabisco, é um rascunho apenas. Essa tendência religiosa, humana, de querer fazer um santuário para Deus, né? E no Antigo Testamento era o templo, e na igreja hoje, agora no Novo Testamento, as igrejas, tanto católica como evangélicas, também existem outras religiões, né? O budismo, todos têm um templo. Todos têm um templo para a sua divindade. Não é verdade? Agora Deus deixa claro no Antigo Testamento que o templo terreno é apenas uma sombra. Sabe o que é sombra, né? Porque a realidade do templo real, verdadeiro, está no céu. Então todos os templos e o templo do Antigo Testamento, a tenda da revelação, era um desenho, era um rascunho daquilo que Moisés viu ali no Monte Sinai. Esse templo, o templo do céu, ele aparece no Apocalipse. E a linguagem que Jesus usa é a linguagem de João, o apóstolo, que era judeu e tinha uma cultura judaica do templo atrás dele, né? Então essa é a linguagem que Jesus usa. Para nós que somos gentios, isso é um pouco estranho, porque se a gente não tiver uma noção, se a gente não fizer um estudo, e talvez um dia eu faça aqui um estudo bem caprichado da figura do templo de Salomão, até mesmo da tenda de Moisés, que era uma coisa assim impressionante e maravilhosa, a gente tem uma noção real daquilo que o Apocalipse quer dizer. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja imita. É uma tendência natural. É uma herança humana, da raça humana. A igreja imita o templo de Jerusalém. A igreja imita. O último versículo do capítulo 1, verso 20, diz assim: eis o mistério das 7 estrelas. Olha o mistério das 7 estrelas. Jesus dá a explicação para João. Que viste na minha destra. Jesus é que está falando para João. E dos 7 candeeiros. O templo de Jerusalém tinha 7 candeeiros que iluminavam o recinto interior do local sagrado.
Na tenda da revelação, eu já falei isso aqui num vídeo anterior, havia apenas um candeeiro de ouro puro, tinha 7 lâmpadas, eu já falei até o que eram aquelas 7 lâmpadas, que eram os 7 Espíritos de Deus, que iluminava a tenda. Aí Jesus usa, e o 7 aparece muito no Apocalipse como um número de inteireza, de plenitude, né, de integralidade. Né? O 7, o pessoal fala que o 7 é o número de perfeição. Nem sempre ele representa a perfeição, porque as 7 igrejas aqui não são perfeitas. As 7 igrejas aqui, e o número 7 nesse caso, representa todas as igrejas de todos os séculos, 21 séculos de história. Representa isso. Representa as igrejas locais. Historicamente e geograficamente foi uma carta dada para 7 igrejas ali da Ásia, onde João estava. Mas a mensagem, o conteúdo de cada carta e de cada igreja também expressa a situação de todas as igrejas em todos os lugares do planeta. Então, nesse caso aqui, o 7 é o número de representação da totalidade de todas as igrejas que existem e já existiram desde a sua fundação, que foi ali praticamente, né? A gente fala que a igreja foi fundada, eu não acredito nisso, mas da regra geral, o pessoal fala que a igreja foi fundada no capítulo 2 do livro de Atos. Para mim, a igreja, ela aconteceu na cruz. E eu preciso de um áudio só para eu explicar aquela expressão que Jesus usa na cruz, está consumado. Porque para mim, quando Jesus disse, depois eu vou explicar isso direito, Jesus disse está consumado, ali começou o Apocalipse. O Apocalipse, o pessoal fala assim, o Apocalipse é o livro do futuro, é o livro de coisas que irão acontecer. Não. Jesus falou assim, as coisas que tem visto, quer dizer, João viu Jesus na cruz e quando Jesus disse está consumado, as coisas que Jesus disse, as coisas que são, as coisas que são, que é a realidade das igrejas dele na sua época, e as coisas que hão de vir, aí é todo o futuro, toda a escatologia. Está entendendo? Eu sei que você está entendendo. Então, para mim, particularmente, o Apocalipse começou quando Jesus disse, está consumado. Porque aquela palavra lá, tetelestai, que é está consumado, tetelestai, não é somente o pagamento de dívida, como a gente sabe que também significa isso, mas está consumado as profecias acerca de todas as coisas. É Jesus quem começa o Apocalipse. Não existe Apocalipse sem Jesus. Então ele fala aqui, eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita aqui, né? Minha mão direita. E dos 7 candeeiros, das 7 lâmpadas. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. Aí ele explica, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E quem são esses anjos das 7 igrejas? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele mesmo explica. E aqui no verso 20, ele já introduz o assunto das igrejas. E a primeira igreja que aparece é a igreja de Éfeso, da onde João veio e para onde João vai voltar. Porque o João, o apóstolo, ele esteve um tempo na cidade de Éfeso. Alguns dizem que ele chegou a falecer lá na cidade de Éfeso. Então a primeira é Éfeso, da onde João sabia, estava vindo, estava voltando, ia voltar para lá. Jesus usa Éfeso. Foi a igreja fundada pelo apóstolo Paulo, quando esteve ali naquela região.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Eu vou ter que explicar quem é este anjo, que é uma coisa assim tremenda essa questão do anjo, porque reporta a figura do pastor, né, do apóstolo. Apesar que hoje o pessoal quer ser mais apóstolo do que pastor. A figura do pastor, mas não se resume só à figura do pastor. A linguagem aqui é figurada. É figurada. O anjo é uma figura aqui que eu penso que são duas entidades. É a entidade humana e é a entidade espiritual que está por detrás da entidade humana. Esse é o anjo das 7 igrejas. Só que ele se refere a uma pessoa só, Jesus disse. Jesus diz, escreve ao anjo. Por quê? Porque tem ali a figura física humana do líder e por detrás tem a entidade, a força espiritual que está por detrás daquele homem. Que está por detrás daquele homem. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele mesmo, né? Jesus está dizendo, ele vai dizer, ele que vai falar para a igreja agora. Então eu vou repetir novamente. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. Jesus anda pela igreja, não só a igreja local, mas ele está falando que ele anda no meio da sua igreja universal, mundial. Não é o nome da denominação, porque temos denominações aqui no Brasil que se chama Igreja Universal e Igreja Mundial e Igreja Internacional, né? Não é denominação. As igrejas, elas não são denominacionais no Apocalipse. Não tem nome. As igrejas são locais. Ela usa o nome da cidade. Por exemplo, se Jesus fosse escrever uma carta para a igreja local, por exemplo, para a cidade de Manaus, ele escreveria uma carta só para todas as denominações que estão na cidade de Manaus, porque na verdade cada cidade tem uma apenas igreja, espiritualmente falando. Quando Jesus olha do céu para a sua igreja, ele não olha denominações. Aquele ali é da Assembleia, aquele ali é da Quadrangular, aquele ali é da Presbiteriana, aquele lá é da Batista. Ele não olha assim. Ele olha a localidade, porque a única divisão possível da igreja no Apocalipse é a divisão geográfica, a localidade da cidade. É a única divisão, como que eu posso dizer, legítima, que Jesus respeita. Que cada cidade tem uma história, cada cidade tem uma cultura, cada cidade tem um fluxo financeiro, cada cidade. E esse contexto local da cidade é a igreja que está inserida nela. E Jesus faz abordagem da igreja local, muitas vezes criticando que ela está sendo influenciada pela localidade. Então as igrejas, presta atenção, tem gente que eu já ouvi essas expressões assim, porque esta nossa igreja, se referindo a uma denominação, nasceu no coração de Deus. Não nasceu. Porque no coração de Deus não há divisão denominacional. No coração de Deus não há divisão. No coração de Jesus Cristo não existe divisão denominacional. Sabe o que é denominação? Denominação é isso que eu acabei de falar, né? Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Batista, Presbiteriana. Você vai nessas igrejas, a gente frequenta essas igrejas porque elas se adequam à nossa maneira de entender a igreja.
Mas quando Jesus olha lá do céu, ele vê uma igreja só. Nos dias de João não havia denominação, como tem nos dias de hoje. Não havia templos, como existem hoje. Não havia uma organização institucional da igreja. A igreja era marginal nos dias de João. Era uma igreja marginal. Ela vivia às margens da oficialidade do Império Romano. Então não dá para se comparar e não dá para entender igreja aqui no Apocalipse como nós entendemos hoje. A não ser que você faça o que eu estou te dizendo. Você olha para a cidade. Cada cidade tem uma igreja só. As denominações espalhadas dentro dessa cidade é apenas uma questão humana, de fraqueza humana, porque a maioria das denominações elas partem de divisão, de desacordo, de partidarismo. As denominações elas não foram criadas por Deus. Nenhuma denominação. Nem a Igreja Católica. Já está falando de Igreja Católica Romana. Ora, tem a Igreja Católica Romana, tem a Igreja Católica Armênia e tem a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Para Jesus, não existe isso. É uma igreja só. É uma igreja só. Porque são pessoas, é gente, não é placa, não é templo de tijolos. Pode ser o mais lindo, o mais bonito, não é. É uma igreja só. Não interessa se você acha que o teu grupo denominacional, eu estou falando você, estou se referindo a mim, porque eu faço parte da igreja, mas eu faço essa leitura dela. E não existe fanatismo pela denominação. E é bobagem, desculpa falar, é bobagem você ser fanático por uma denominação. Porque Jesus não defende nenhuma denominação. Para Jesus, as igrejas são locais respeitando o limite da cidade, o limite geográfico da cidade. Por isso que as cartas são endereçadas às cidades e não a denominações. Então a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, a cidade de Pérgamo, são cidades dos dias de João. A maioria delas não existem mais, elas ficam ali no sudeste da Turquia. Existem ruínas, algumas sim. Por exemplo, Esmirna existe ainda. Tem um outro nome, foi trocado o nome, já não se chama Esmirna, né? As outras que eu saiba não existem mais. A única, acho que sobrou foi Esmirna. Preciso ver, esses dados você pode procurar no Google, né? Mas parece que, até onde eu sei, Esmirna é a única que existe até os dias de hoje. E a igreja mais fraquinha, das 7, é a mais fraquinha. Interessante, porque Jesus faz essa inversão de poderes. O que é fraco se torna forte. E aquilo que era forte, pungente, né, pomposo, rico, acabou. Né? Por exemplo, Éfeso, Filadélfia, né? Laodiceia, cidade rica pra caramba, igreja rica, não existe mais. E das 7, como eu disse, Esmirna é a única que sobra hoje, ali no sudeste da Turquia. Então, a primeira coisa, entenda que as igrejas não são denominacionais no Apocalipse. Elas são locais, da cidade. E eu e você temos que fazer parte dessa igreja local. E não é denominação. Eu penso que tem muita gente fora das denominações que fazem parte da igreja de Jesus. E eu penso que existe muita gente dentro das denominações que não fazem parte da igreja de Jesus. Entendeu o que estou te dizendo? Isso é sério. É muito sério. Olha, vou repetir. Tem muita gente fora das denominações que a gente chama de desviado, desegrejado, rebelde. A gente chama esse pessoal porque eles não estão dentro da nossa igreja denominacional. Mas Jesus não olha assim. E tem gente dentro das denominações que nunca
conheceram o Evangelho, não sabem o que é Evangelho. E quando Jesus voltar, vai ficar, porque não faz parte da sua igreja. Porque a denominação, o templo, não tem significado no Apocalipse, ele nem existe. Templos de tijolos, denominação, placa, não existe nas igrejas do Apocalipse. Isso é uma verdade dura, né? Principalmente quem é muito fanático pela sua denominação não vai concordar comigo. Parece que eu estou sendo incoerente com o que eu disse no começo, né? Que eu não ia atacar a denominação, mas na verdade não vou mesmo. Quem pertence à igreja de Jesus está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Respeita a sua denominação, provavelmente frequenta uma denominação, vai lá para cultuar a Deus, que é uma outra expressão muito estranha no Apocalipse. Eu vou na igreja para cultuar. Ninguém vai na igreja para cultuar a Deus no Apocalipse. No Apocalipse você é igreja. Você é igreja, você é templo do Espírito Santo. Então o culto nunca cessa, nunca acaba, né? Então as igrejas são locais. E eu vou terminar o meu vídeo porque já deu o tempo. Mas eu vou parar por aqui. Hoje foi apenas uma introdução do capítulo 2, porque o verso 20 me introduz ao assunto das igrejas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido isso. Não se ofenda com o que eu disse. Não seja fanático, mas também não precisa ser contra tudo e contra todos. Não precisa ser assim. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like. Quem vai me ouvir no rádio também, né? Que Deus abençoe. E deixe o seu like, deixe aí o seu comentário se você quiser, o seu joinha e se inscreva. E principalmente você que já está frequentando aqui o meu canal, por favor, divulgue ele nos seus contatos, tá bom? Deus abençoe você. Fica com Deus. Tchau.